Boa noite, meu povo bonito. Espero que seja todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo alegre nessa maravilhosa noite. Gente, muito prazer, Caio aqui, tá? Eu não sei se vocês estão me escutando bem, se tá tudo certo com o áudio. Vocês conseguem me confirmar no chat? Se vocês estão me escutando, se tá tudo certinho com o áudio, comenta um tá ok, só pra eu ver se tá rodando certinho, se vocês estão me escutando bem, beleza? Me ajuda aí, comenta aqui pra nós pra eu dar uma olhada se tá tudo certo. Tá ok, tá ótimo, beleza. Coisa boa, tá funcionando, significa que a gente tá pronto pra nossa conversa. Gente, antes da gente começar, eu queria compartilhar uma conversa que eu tive esses dias, há uns 3 dias atrás, com um sócio meu, que, cara, ele tava conversando com, inclusive esse sócio meu, ele tava conversando com um cara que queria montar um negócio, montar um restaurante, que é esse segmento que vocês estão trabalhando, né? E esse restaurante que esse cara tava querendo montar, achei engraçada a história que ele tava contando, né? Porque tudo que o cara falava era sobre o produto. Cara, eu tenho que ter uma comida maravilhosa. Eu vou fazer uma. Porra, eu vou trazer um cara top que faz uma comida deliciosa. Vou até pagar mais caro no aluguel pra ter um lugar. Ficar muito bem localizado no centro ali e tal. E, cara, ele tava falando muito sobre produto, o tempo todo sobre produto. Mas em nenhum momento esse cara falou de como é que ele consegue trazer gente pra dentro. E o que eu trago de reflexão em cima disso, né? Porque se essa conversa, se eu tivesse falando com você há 20 anos atrás, seria diferente. Os critérios de ter uma boa localização, ter um bom atendimento e um bom produto, uma boa comida, é muito mais diferencial antigamente do que hoje em dia. Ah, Caio, por quê? Claro que se você vender mais, se você ter um bom ponto, uma boa comida e um bom atendimento, você vai vender. Isso é óbvio que vai vender. É o óbvio. Tem, a gente vai indicar uma comida boa, as pessoas voltam a consumir, voltam a comprar, e é óbvio que você vai vender. Mas hoje em dia não é o critério principal e não tem o mesmo nível de impacto de há 20 anos atrás. O porquê, Caio, que isso acontece? Porque a gente tem isso aqui, ó, que é um artifício diferente. A gente tem uma guerra diferente. Então hoje a disputa ela deixou de ser por qualidade e começou a ser por atenção. Então essa é a maior guerra que a gente vive hoje. E isso inclusive se intensificou muito nos últimos 5 anos. A maior guerra que a gente vive hoje é uma guerra que a gente chama de guerra por atenção. A gente precisa captar a atenção para as pessoas, que senão a gente não consegue botar um negócio para frente. Vou te dar um exemplo pra você entender. Quantas vezes você tava no Instagram ali e falou: Caraca, comida top, parece ser uma delícia, parece ser uma zero um das comidas da minha cidade, parece a coisa mais gostosa do mundo. Aí você fala o seguinte, cara, gente, ó, separa amanhã na hora do almoço, você junta a tua família e fala, gente, ó, hora do almoço amanhã a gente vai num restaurante diferente. Papai vai levar a gente num restaurante diferente, mamãe vai levar a gente num restaurante diferente. Vocês pegam a tua família, anda 30, 40 quilômetros de carro, chega lá no restaurante, o atendimento é uma merda e a comida é uma merda. Quantas vezes isso já aconteceu? Ou não necessariamente uma merda, né? Mas assim, próximo, nem perto da expectativa. Quantas vezes isso aconteceu? Acredito que várias vezes. Só comigo aconteceu pelo menos umas 5 vezes. Isso é um problema? Isso tá errado? O dono do restaurante que faz isso, ele tá errado? Não, porque ele tá vendendo. Da mesma forma que você foi meio que enganado, foi vendido, você consumiu lá dentro, ele vendeu pra centenas de pessoas. Então, cara, então a gente tem a variável diferente, vocês me entendem o que eu tô falando? A gente tem a variável da atenção. Então, o fato do cara trazer atenção pro negócio dele, trazer pessoas novas pro negócio dele, é o quesito que vai mexer o ponteiro e vai fazer ele trazer mais receita e trazer mais venda do ponto de vista de dinheiro entrando no teu bolso do teu restaurante. Então, cara, essa é a mudança, essa é a revolução que a gente tá vivendo. E é isso que mudou nos últimos 20 anos, que é uma coisa extremamente importante, tá? Gente, seguinte, ó. Antes da gente continuar, eu queria compartilhar uma história que, inclusive, até é comovente, sem exagero mesmo, até triste, que eu escutei, inclusive, de um cliente meu. Um cliente meu, ele falou uma parada, compartilhou uma situação que eu queria compartilhar com vocês, né? Ele falou o seguinte, Caio, ó, pô, minha comida é boa, cara, minha comida é gostosa, de verdade, minha comida, eu gosto muito da qualidade da minha comida, as pessoas que comem, elas voltam, elas indicam, só que tá foda, cara. Eu não consigo segurar minhas contas, eu não consigo pagar minhas contas, eu não consigo segurar nada aqui, nem dentro do meu negócio, nem das contas de casa. Ele compartilhou uma história, inclusive, que ele foi no shopping com o filho dele pediu um bonequinho do Batman e ele não conseguia comprar. E ele compartilhou também a história que ele tinha a mulher dele lá dentro da casa dele, não conseguiu pagar a conta de luz, e a mulher dele, que ganha muito pouquinho, ajudou ele na conta. Então, assim, é triste, cara. Eu não vou mentir pra você, não. É triste. Sem sensacionalismo, é muito triste. Você vê o cara que mais fomenta a economia no Brasil, que é o empreendedor, passando por essa situação. O cara que trabalha tanto, passando por essa situação. Por quê? No país que a gente vive, parece que a gente é penalizado, né? O brasileiro é penalizado, o brasileiro que se esforça, sem ser que passa por cima dos outros, que se esforça pra tentar ter algo melhor, construir algo de fato de relevância, esse cara parece que ele é penalizado. Esse é o Brasil que a gente vive, infelizmente, né? E, cara, me comoveu muito quando ele falou essa parada do filho dele, das contas que tava apertando e tal. E isso não significa que esse cara é um cara ruim, como negócio, como dono. Não significa. Mas significa que o que foi passado pra esse cara não é informação que agrega valor pro negócio dele. Ele tá errado, ele é um dono ruim? Não. Mas ele tá replicando o que as pessoas dizem, e normalmente o que as pessoas dizem são as metodologias e os métodos errados, tá? Então, pra gente
Primeiro, só pra você entender o que eu falo com os métodos errados, metodologias. Primeiro que todo mundo é culturalizado a entender que você precisa de 3 coisas. Primeiro que você precisa do iFood. O iFood, que é importante, claro que todo mundo tem que estar no iFood, que o iFood vende, é um canal de venda pra você, mas o iFood ele gera, em contrapartida, uma dependência muito forte. Ele gera uma dependência pra você e, cara, te atrapalha muito, porque, cara, tem cliente nosso aqui, tem registro que o pessoal paga mais de 30% de taxa do que é transacionado dentro do iFood, isso é um absurdo. O cara que já trabalha numa margem muito apertadinha, num lucro muito baixo no final do mês, ele ceder ainda 30% do faturado do iFood é um absurdo. Então, trabalhar somente no iFood, ter um canal de venda somente no iFood e não ter outras formas de você reduzir essa dependência, cara, é um erro. E as pessoas te ensinam a fazer isso. E quando o cara saca, cara, eu tô pagando muito no iFood, eu preciso dar um jeito de fugir disso. O cara faz, eu tenho que sair, tenho que fazer meu marketing. Então eu tenho que ter o meu cardápio próprio, meu delivery próprio. Aí o que esse cara faz? Inconscientemente e de acordo com todas as sugestões das pessoas, eu preciso de uma agência de marketing. Ou eu preciso de um gestor de tráfego. E esse cara, esse gestor de tráfego, é o cara mais miserável que tem. É o cara mais mentiroso que você pode conhecer. Sem sacanagem mesmo. Eu faço um desafio pra você, tá? O porquê esse cara que é dono de agência é um cara que me deixa puto, velho. Por quê? É um cara que ele mente pra você o tempo todo. Então passa ele fala que você precisa de 3 meses pra gerar resultado, passa 3 meses, ele não consegue te gerar resultado nenhum, ele fala que não, que as campanhas estão aprendendo, que as coisas ainda estão demorando um pouco pra engrenar. E passa 4 meses, você acredita. Passa 5 meses, você acredita. Passa 6 meses, você desiste da ideia e acha que não funciona, ou que os caras são incompetentes. Às vezes você tem razão. Aí o que você faz? Cai pra outra agência. Aí é a mesma promessa e é o mesmo ciclo. Então você fica preso, amarrado numa ideia de solução que não resolve o teu problema. Então isso no cara da agência. Então esse cara é um miserável. É foda se acreditar nessa pessoa. E também no dono de agência de agência de marketing que faz os posts no seu Instagram, que muitas vezes são posts que deixam o Instagram bonito, mas não geram valor nenhum pro teu negócio, né? Então assim, gente, ó, só pra eu simplificar pra vocês aqui, tá? Nos próximos 60 minutos, tá? Eu vou simplificar pra você o máximo pra você conseguir parar de depender dessas pessoas. Para mesmo, tá? Eu vou te mostrar uma metodologia que foi validada em centenas de restaurantes, tá? Em todo o Brasil, que te mostra exatamente o que fazer pra conseguir exponencializar teu resultado e sair da dependência do iFood e parar de depender de gestor de tráfego, parar de depender de dono de agência, parar de depender de nada disso. Eu te prometo que em 60 minutos você vai conseguir fazer tudo sozinho com as auxílios que a gente tem e com a metodologia que a gente tem de forma muito fácil. Muito fácil mesmo. Eu te garanto. Esse é o combinado que eu faço com você, beleza? 60 minutos vai estar tudo certinho. Beleza? Antes da gente começar, eu entrar na parte de conteúdo mesmo, eu preciso de contextualizar algumas coisas. Primeiro, eu preciso quebrar a ideia na sua cabeça de algumas mentiras que contaram pra você. Quais que são as mentiras? O iFood que eu tinha comentado, que primeiro, o cliente não é seu, cara. O iFood, ele não deixa, o cliente não é seu no iFood. O cliente é do iFood. Então, nem o cadastro, nem o número de contato desse cliente você tem. Você não consegue jogar para uma lista depois, fazer uma recuperação, ligar para esse cliente novo depois. Você não tem nada, você não tem liberdade nenhuma, além do que você cede não sei quantos por cento para essas pessoas, pro iFood. Isso te atrapalha numa magnitude muito grande, cara, muito grande. Então, assim, além do iFood ser uma mentira, é um cara que sem ele você não vende. Então, isso é o que transforma o iFood nesse vilão, né? Então, sem ele você não vende, ele cobra quanto que for para você, porque sem ele você não tá vendendo, não consegue segurar as contas. Então, o iFood, cara, você tem que reduzir a dependência nele quanto antes. Beleza. Outra coisa que as pessoas têm de cabeça, por que que a agência de marketing e gestor de tráfego não dá certo? Vamos começar pelo gestor de tráfego. O porquê que o cara que faz meus anúncios, eu já passei por 3, 4 agências e não dá certo? Essa é a maior dúvida que as pessoas têm, né? Primeiro que o gestor de tráfego é o cara mais safado que tem. Resumindo, que foi o que eu disse anteriormente, né? O que eu quero dizer com um cara safado? Cara, eu faço um desafio pra você. Não tô de sacanagem. Se você for na rua agora, essa hora da noite, for na rua e encontrar a primeira pessoa que você fala o seguinte, ó, cara, faz esse curso aqui de 10 horas pra você aprender a ser um gestor de tráfego. O cara, se ele for desenrolado, em um final de semana ele vai aprender tudo. De sábado ele faz metade, domingo ele faz a outra metade, e segunda-feira, se ele for desenrolado, ele já vai correr atrás de cliente. E ele, nessas 10 horas de estudo, ele já sabe o suficiente pra te enganar. Olha que engraçado. Então, o mercado de agência de marketing, gestor de tráfego, é o mercado mais fácil de você entrar. É o mercado com a barreira de entrada mais baixa que você tem. Então, traz dois tipos de profissionais. Ou os profissionais são ruim dupla, né? Ruim dupla, que eu vou te explicar. O que os profissionais saem depois dessa de aprender o cursinho em 10 horas e segunda-feira correr atrás de cliente? Eles saem sem entender tecnicamente como é que faz o tráfego bem feito. Então ele não entende nada tecnicamente. E depois, ele não entende também, cara, do teu negócio. Então ele não sabe que teu negócio tem uma margem apertada. Ele não sabe que você tem que reduzir a dependência no iFood. Ele não sabe quanto que o iFood te cobra. Ele não sabe quanto de lucro que você tem no final do mês. Ele não sabe que você tem um salão, que você tem um delivery próprio. Então ele não entende das minúcias do seu negócio. Eles não entendem nada do teu negócio e ficam te enrolando, te enrolando, te enrolando até você achar uma outra pessoa que faz. E essa pessoa te enrola, te enrola, te enrola e vira um ciclo que é interminável.
Então, essa metodologia é uma questão errada. E da mesma forma, o outro erro, que é o terceiro erro que eu tinha falado, é o erro das agências de marketing, que é o pessoal que faz os postzinhos no seu Instagram. Esse é o maior perigo, gente, porque você acha que eles estão fazendo um serviço bacana, mas o trabalho deles está sendo deixar o Instagram ser bonito. E não é o Instagram que vende, necessariamente. Então, de que adianta? O teu Instagram tá bonito, sendo que você não sabe o que tá vendendo. E quando alguma venda vem pelo Instagram, você não sabe mensurar, você não sabe nada disso. Então, o trabalho das agências de marketing fazendo postagem no Instagram normalmente não são relacionados à venda. São relacionados à estética, deixar teu perfil bonito. Mas eu te pergunto, o que adianta ter um perfil bonito sendo que é um perfil que não vende? De verdade. O que adianta? O que adianta, tá? Beleza. Antes de jogar esse tanto de informação, eu preciso me apresentar pra você, tá bom? Beleza, gente. Meu nome é Caio Neves, hoje eu tenho 20 anos. Não sei se vocês estão vendo pela lata, né? Eu sou bem novinho e tal. E, cara, por incrível que pareça, eu comecei ainda mais novo. Eu comecei a montar minha primeira empresa ali com meus 14 anos de idade. Minha primeira empresa que girou mesmo foi ali com meus 16 anos. E, tá, cara, de lá pra cá foi uma jornada muito bacana. Consegui construir centenas de clientes que testaram nossa metodologia, que validaram. E, cara, tô trabalhando desde de lá, cara, desde os 16 até os 20 aqui, somente com restaurante dentro desse segmento, né? Então, assim, o que eu tô falando pra você sobre essa questão da apresentação não é nem sobre o que eu aprendi com diploma nem nada disso, porque o que a gente aplicou e o que a gente aprendeu foi justamente sobre, cara, o que eu via na prática todo dia. O que eu via de gente cobrando muito caro pra não ofertar e pra não trazer resultado nenhum. Então isso, cara, trazia uma frustração, deixava o dono de negócio muito frustrado, entendeu? Porque é foda, você rala o mês inteiro pra pagar uma conta e essa conta não volta pra você, entendeu? É frustrante. Então, disso que a gente via e dessa metodologia que a gente via todo santo dia, a gente literalmente conseguiu construir o que a gente construiu hoje, tá? Antes de eu continuar, bom que vocês agora me conhecem um pouco melhor, né? Eu preciso compartilhar uma história que, inclusive, fez o que a gente fez o que fez pra gente construir o que a gente construiu, tá? Então, o que que aconteceu? Teve uma parada bem comovente que aconteceu também, uma história nossa, né? Que foi sobre um cliente que me ligou. Isso, tipo, tem uns 2 anos já, né? Tem bastante tempo que me ligou. E eu, da mesma forma que sua agência não traz resultado, que seu gestor de tráfego não traz resultado, eu já tive uma empresa que não traz resultado para seus clientes. Olha que curioso. Como é que é. Cara, eu nunca vi ninguém assumir isso publicamente na internet. Eu já tive uma empresa que não traz resultado para os clientes. E eu aprendi isso da pior forma possível. Da pior forma. Primeiro que eu tava numa sexta-feira, era tipo uma sexta-feira, era tipo no final da semana, e era meia-noite, assim, tipo umas 8 horas da noite. Eu recebi uma ligação de um cliente. E eu até estranhei, né? Eu senti um peso, cara, isso aqui vai dar merda, essa ligação aqui, o cara vai me esculhambar. E, cara, esse cara, eu lembro até hoje, o nome dele era Vitor, né? E o Vitor, cara, ele já tinha passado por umas 3 agências de marketing antes, eu era a quarta. Tava tentando vender uma ideia pra ele, vender uma ideia que normalmente era boa pra mim, não era boa pro cliente, né? E, cara, ele falou, Caio, ó, eu não sei se eu tô puto, não sei se eu tô triste, mas assim, eu tô acabando de fechar meu restaurante. Porque vocês são a quarta empresa que tá tocando minha operação, já passei por três. É, e, cara, é frustrante pra mim porque eu já avisei vocês antes que eu precisava dar resultado, senão eu ia fechar o restaurante. Então eu tô há 3 meses pagando o serviço caro, mais tráfego pago. E, cara, eu não consigo deixar meu negócio de pé, eu não consigo pagar as contas nem de casa. E esse cara passou pelo menos uns 40 minutos me esculhambando. Juro pra vocês, me esculhambando mesmo. Pá, 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 pá. Porrada atrás de porrada, e me pesou aquilo ali, tipo, nesse dia eu não consegui nem dormir direito assim depois que aconteceu. Sem sensacionalismo mesmo, eu nem consegui dormir direito depois que isso aconteceu. E, cara, no dia seguinte, de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, cara, eu vou ter que dar um passo pra trás pra dar 2 passos pra frente. A primeira coisa que eu fiz de manhã foi ligar pra todos os clientes que a gente tinha. Na época, a gente tinha uns 30 e pouquinhos clientes, né? Pagavam ali a mensalidade pra gente, os seus R$ 2.000 por mês, R$ 3.000 por mês ali, mais ou menos, né? E, cara, desses 30 clientes, eu liguei pra todos os donos. Foi o seguinte, cara, ó, me responde com toda a sinceridade do mundo, por favor. Por favor, me responde com toda a sinceridade do mundo. O que eu tô fazendo hoje tá mexendo o ponteiro no seu negócio? Tá te dando resultado? Não tá? Por favor, me responde com sinceridade. Não precisa ter papo na língua, não. E, cara, dos 30 que a gente tinha, 3 estavam satisfeitos. Ou minimamente satisfeitos. 3 de 30, ou seja, 27 estavam putos com a gente. Putos. E o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu sentei com os meus sócios, se unimos. Tipo assim, cara, eu tenho que parar de fazer isso, porque inclusive é onde a gente vive, Brasília, né, nossa unidade principal. E, cara, é um lugar que é um ovo, né? E tudo que de informação reverbera muito fácil e a gente acaba se manchando. E até pelo quesito de ética também, entendeu? Não tem como se sentir bem com o cliente falando que fechou o negócio por tua causa. E, cara, ele tem parcialmente razão, porque a culpa é minha. Eu vendi a ideia pra ele, né? E, cara, quando isso aconteceu, a gente demitiu os 27 clientes que a gente tinha que não estavam satisfeitos. Foi o seguinte, cara, ó, até pelo quesito de transparência com você,
eu não consigo mais tocar teu serviço e toma seu dinheiro de volta do último mês de serviço prestado. Não consigo arcar com a palavra, sendo que eu não vou conseguir cumprir. Foi uma coisa assim, dura que a gente fez e que a gente passou, tipo, uns 3 meses sem faturar nada. Segurando só esses 3 clientes pra usar do que a gente conseguia aprender com eles, né? Os 3 clientes que tinham resultado. Os outros 27 a gente ficou sem a receita, sem esse valor. E, cara, olha o quão radical é essa decisão. Que empresário faria uma decisão dessa? Então, foi uma coisa que a gente fez. E pela ética, entendeu? Pela conduta mesmo, porque se eu fosse. Se eu continuasse tocando aquilo ali, eu ia acabar me manchando, ia ter vida dependendo da gente também, cara, a família do dono também. Ia tá enganando o cara numa quesito, numa parada muito bacana, entendeu? Então, sendo bem sincero com você, assim, esse passo pra trás pra dar 2 passos pra frente foi a melhor coisa que a gente fez. Tipo assim, a gente passou 3 meses só. Quando a gente demitiu todos esses clientes, a gente passou 3 meses só formatando a ideia do que tinha que ser passado. Exatamente, só formatando a ideia. Sem sacanagem nenhuma, tá? A gente fez uma viagem pra fora, inclusive. A gente aprendeu, trouxe a metodologia de fora que estava funcionando. A gente foi um pouco à frente do mercado sobre o que eles estavam fazendo lá fora. Trouxe pra cá pro Brasil e, cara, foi mudando, 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 mudando. E, tipo assim, a partir do terceiro mês a gente trouxe o nosso primeiro cliente. E nesse primeiro cliente, cara, foi um resultado foda que a gente teve. Foi muito positivo. O primeiro cliente era até o Marcos, o nome dele também lembro. Marcos, ele tinha um delivery próprio, mas ele faturava ali seus 10, 15 mil reais por mês no máximo. E 80% da receita dele, tudo o resto que ele faturava era no iFood. Ele falava, Caio, eu não aguento mais pagar 20, 25% pro iFood. Eu não tô dando conta mais. Eu preciso de uma outra forma de ganhar dinheiro sem dar tanta margem pros caras, que eu não dou conta. Então a gente teve essa conversa com o cara, trouxe a metodologia e nos primeiros 3 meses, no terceiro mês, ele conseguiu sair de 15 mil reais no cardápio digital próprio dele para 70 mil reais. Não, não é exagero não, tá? Ele conseguiu sair de 15 para 70 mil em 3 meses. Isso com a metodologia que a gente trouxe, adaptou de fora e modelou. E isso tem tempo, tá, gente? Tem quase 2 anos já que isso aconteceu, dessa mudança aí. E assim, o que aconteceu posteriormente a isso aí? A gente foi moldando a ideia, mudando, 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 até trazer a solução, que é o que eu tô tendo conversa com você aqui, que tem 2 anos de desenvolvimento essa ideia e essa metodologia, tá? Beleza? Falei um monte de coisa. Tá, Caio, mas agora eu quero ver você falar disso aí na prática. Bora lá então, fechou? Então, gente, ó, só pra alinhar com essa questão, nos próximos 60 minutos eu vou deixar muito claro pra você como é que você consegue reduzir a dependência das pessoas, alinhar tudo certinho. E pra quem tá entrando agora, cara, eu vou te ensinar na prática como é que você consegue exponencializar o resultado do seu restaurante sem depender do iFood, sem depender de agente, gestor de tráfego, nada, tá? Você que tá entrando agora e quer aprender como é que você consegue fazer isso, fica comigo até o final, que no final eu faço compromisso com você que você vai conseguir entender tudo e aplicar tudo da melhor forma possível, beleza? Fechou. Gente, bora lá, ó. Eu tenho algumas coisas para alinhar antes, que é principalmente sobre a questão das metodologias que a gente entra hoje, entendeu? Primeiro que a gente tem algumas formas de a gente trazer a metodologia para você, que você precisa entender como é que funciona isso dentro das minúcias do seu restaurante, tá bom? Primeiro, eu vou te falar 3 segredinhos para você conseguir trazer resultado do teu restaurante e que foge daqueles 3 pilares que você já estava penando de alguma forma, beleza? Beleza. Primeiro, um segredo significa os 11F, que são os 11 fatores que é a metodologia que a gente falou. O que os 11F fala, tá? Você pode ver aqui na tela, os 11F basicamente 11 microetapas do processo de início, quando o cara viu o seu anúncio, viu você pela primeira vez, até fechar uma venda. Então, se você errar qualquer uma dessas etapas, você perde o cliente. Então, a gente precisa entender as minúcias de cada etapa para você conseguir saber aonde que você está errando e aonde que você tem que melhorar dentro do seu processo como dono de restaurante, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar nesse segredo dos 11 Fs aí. Primeira etapa, o primeiro fator que incide no resultado que você tem é o fator da atenção. Caio, o que que é o fator da atenção? É óbvio, tem que captar a atenção. Isso todo mundo sabe, é o óbvio que todo mundo sabe. Mas a forma que isso tangibiliza pro negócio, a forma que a gente bota isso pra prática pro negócio, as pessoas não entendem muito. O que que significa trazer atenção? Você precisa chamar as pessoas, ter um chamariz de certa forma. Então, por exemplo, eu vou dar uma tarefa de casa pra você. Se você olhar com um olhar de consumidor pro que você tá postando hoje no Instagram, sobre o que que você tá fazendo as postagens, sobre o que você tá rodando de anúncio, sobre o que que você posta ali todo santo dia no Instagram, sobre o que a agência te faz. Olha com o olhar de consumidor. Aquilo ali capta a atenção nos primeiros 3 segundos? O consumidor, ele vai deixar de ver um monte de coisa que pra ele é excelente, ver vídeo de futebol, ver vídeo de mulher, e, cara, depende, esse cara tá muita informação. Ele vai parar e vai ficar 3 segundos olhando o que você tá fazendo, porque você conseguiu captar a atenção dele de certa forma? É uma pergunta. Isso no anúncio. No anúncio, no quesito de anúncio de postagem. Você consegue captar a atenção dele de certa forma? Então é uma tarefa de casa para você pensar, tá? Então, antes da gente iniciar e continuar essa apresentação, preciso que você pegue um caderninho. Esqueci, inclusive, de comentar essa questão. Pega um caderno, cara. Papel e caneta, anota
Tudo isso que eu vou te falar, que eu vou te falar 11 fatores que incidem sobre isso aí, e ainda tem mais duas outras frentes da metodologia que eu vou te mostrar. Então anota tudo que eu vou te falar, senão você vai ficar perdido. E já tira uma print dessa tela que eu tô te mostrando aqui também, beleza? Fechou. Depois da atenção. Beleza, Caio. Peguei meu vídeo, mudei, agora eu consegui reter a atenção dessas pessoas nos primeiros 3 segundos. O que que eu faço agora? Beleza, o que que eu faço agora? Você precisa despertar além da atenção o desejo. Então, o teu vídeo, cara, teus anúncios, as suas postagens precisam despertar desejo. A tua comida, tá. Olha com o olhar de consumidor, tá parecendo apetitoso? Tá parecendo assim uma parada, cara, que negócio gostoso. Da mesma forma que você foi naquele restaurante que você falou que a comida era ruim, que você viajou não sei quantos quilômetros pra ir lá, a comida parecia apetitosa, não parecia no Instagram? Você tem que trazer essa visão pro consumidor, porque senão ele não vai. Então, como é que isso tá transposto? Como é que tá a qualidade das imagens no seu cardápio digital? Como é que tá a qualidade das suas imagens nos seus anúncios? Então, isso é trazer esse tom mais apetitoso. O que seria mais apetitoso também? Cara, aquelas comidas exageradonas, o cheddar, coisa dentro da boca, a pizza, toda acabou de sair do forno você comendo. Então, trazer esses aspectos que trazem desejo, despertam desejo das pessoas é um fator primordial para trazer atenção também, beleza? Fechou. Então já falei dois pilares com vocês, dois fatores. Tanto a parte de atenção quanto a parte de desejo. Beleza? Anotaram os dois? Bora pro terceiro. Gente, clareza é a próxima etapa. Clareza é uma parte muito importante. Por quê? As pessoas não entendem normalmente o que você está oferecendo. Tá claro o que você oferece? Tá clara a sua oferta? Qual que é o preço? O que você entrega? O tamanho do que você entrega? O que, que é o seu produto de fato? Isso tem que estar claro. Isso tem que ser repassado de uma forma muito clara para o teu consumidor. Porque se não conseguir repassar isso, acabou. Se você não tem a clareza sobre o que, que é o seu produto de fato e a forma que você tangibiliza e passa isso para o consumidor ele desiste. Ele fala, ah, beleza, não tá claro, não entendi o que é a oferta direito, não entendi o tamanho da pizza, não entendi o tamanho da boca, não entendi quanto que custa. Cara, não ficou claro, esquece. Tu perdeu o cliente. Beleza? Fechou então. Anota a clareza. Eu quero que você revise tudo isso aqui depois, amanhã, quando você tiver um pouco mais de calma, tá? Revisa todo o tópico disso aqui. Sobre, cara, o que que eu tô errando. E já vai anotando cada tópico de melhoria em cima disso aí. Beleza? Fechou. Clareza, fechamos o tópico. Espero que você esteja anotando isso aí também. Beleza? Vamos pra quarta parte, confiança. Cara, isso aqui é uma etapa mais importante. Ninguém compra de ninguém que não confia. Em tudo. Você vai comprar um serviço, você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você tem que confiar na pessoa que está te oferecendo, que está te ofertando algo. E da mesma forma na internet. Você tem que ofertar para aquela pessoa de uma forma que ela se sinta segura, que ela sinta, cara, aquilo ali parece realmente ser uma parada confiável. O que que significa isso? Por exemplo, no seu Instagram, tem alguma parte que fala como é que funcionam as entregas? Como é que o pedido chega embalado? Como é que chega, se chega quente, se não chega, se quantos clientes você já atendeu, mostra algum feedback de algum cliente, porque isso tudo traz a credibilidade e passar a confiança pro consumidor. Se você não tiver isso, o cara fala assim, cara, sei lá, vou botar meu cartão nesse cardápio digital aqui, negócio não me entrega, eu prefiro ali fritar um ovo. O cara vai fritar o ovo na casa dele e você perdeu a venda. Então, revisa o seu Instagram, a forma que você mostra o seu trabalho e tenta trabalhar em tudo para ter o máximo de confiança e passar o máximo de segurança para o consumidor possível. Porque você não tiver confiança, você não tem nada. Você não tem nada se você não tiver confiança, beleza? Por favor, anotem isso, é a coisa mais importante de todas. Então, revise todo o seu Instagram, toda a forma que você mostra o seu trabalho, forma que chega o pedido, tudo. Por favor, revisa tudo isso e o resultado vai ser excepcional, beleza? Então já anotamos atenção, desejo, clareza e confiança. O que que essas etapas têm em comum? Tudo isso é antes de chegar no cardápio digital. O cliente nem clicou no link ainda. Ele nem clicou no seu cardápio digital ainda para comprar. Nada disso. É antes de entrar no cardápio. Beleza, Caio. Consegui captar a atenção dessas pessoas. E agora? Tá garantida a venda? Não, 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 não. Não tem nada a ver. Como é que tá garantido? Sendo que você ainda vai passar essas pessoas pro cartão digital e tem um monte de etapa ainda para os caras efetivar e pagar o Pix, passar o cartão e fechar a venda. Tem várias coisas que esse cara ainda precisa passar e ainda passar de nível. Qual que é o próximo nível? O cara entrou no cardápio. Quando o cara entrar no cardápio, a gente entra na quinta etapa, que é a etapa de fricção. O que é a etapa de fricção que você consegue ver aqui na nossa tela, tá? Fricção basicamente é o caminho que o pedido ocorre. Então, o seu cardápio digital ele tem que ser fluido, tem que ser simples, tem que ser muito fácil, cara. Tem que conseguir efetivar um pedido em menos de 2 minutos. Escolher, pum, pum, faz o pagamento, coloca a localização, coloca ali quanto que vai ser o frete, pum, já faz o pagamento, pum, chega o pedido. Tem que ser simples. Se o processo do cardápio digital for em muitas etapas, perde a naturalidade, perde a facilidade. E quando você adiciona uma fricção muito grande para o consumidor, que está querendo muito comprar, ele vai fritar o ovo. Lembra sempre da analogia que o cara vai fritar o ovo. Toda vez que você for fritar o ovo, fala o seguinte, cara, o cliente pode estar fritando o ovo e eu estou deixando de vender para ele.
Lembra da analogia fritando o ovo, por favor. Beleza, gente, fricção foi. E agora a gente tem a próxima etapa, que é a etapa do cardápio. Ah, Caio, qual que é a diferença da parte de fricção do cardápio? Fricção é quando, como o cardápio, ele se comporta até o final. É fácil, é interativo, beleza. A parte do cardápio, quero dizer, é sobre a parte de como que você organiza ele. Então, por exemplo, você tem os produtos que mais vendem, certo? Você tem os produtos que têm mais margem, certo? Você tem tudo isso. Você sabe exatamente o que mais vende, o que tem mais margem, o que vende menos, que você tem que trazer uma estratégia para trabalhar mais. Então, todo o seu cardápio digital, ele tem que ter uma estratégia para isso. Então, tem que ter uma estratégia para o produto que mais vende. Então, ele tem que aparecer na frente, tem que aparecer primeiro. Tem que ter uma estratégia promocional para o produto que vende menos. Tem que ter tudo isso tem que estar correlacionado ao teu cardápio digital. Toda a sua estrutura de venda, a sua estrutura de estoque, você tem que conseguir girar ele no cardápio. Então, o teu estoque, tem produto, cara, que tá estragando, não tô conseguindo girar ele. Você vai ter que ter uma relação de promoção ali dentro também. Produto que tem mais margem, cara, eu quero esse produto que não vende muito, mas eu quero trabalhar um pouco mais ele. Bota ele um pouco mais barato, tenta trabalhar uma campanha específica para ele. Dentro do cardápio tem que estar tudo isso claro. Então, anota, por favor, isso aí também, cardápio. Os produtos certos têm que aparecer primeiro, você tem que tomar muito cuidado com essa questão. Então, o cardápio ele tem que ter uma ordem, ele tem que ter uma lógica, ele tem que ter tudo certinho e tem que ter tudo alinhado ao seu modelo de negócio, tem que ter tudo alinhado a como é que está funcionando o seu negócio hoje, beleza? Então, beleza. Dentro do cardápio, então, já fomos fricção, já foi cardápio, agora a gente tem a sétima etapa, que é a oferta. Oferta é o que eu falei. O cara tem que ter um motivo claro para ele fechar agora. Porque senão ele vai perder algum cupom, ele vai perder alguma promoção, ele vai perder o tempo de alguma coisa. Porque se ele não tiver um motivo claro, ele vai falar o seguinte, cara, eu vou fritar o ovo, vou deixar pra depois. Não vou gastar dinheiro, não. Então tem que ter uma coisa que seja única pra esse cara se manter ali dentro da oferta e fechar na hora. Você tem alguma coisa disso hoje? Ou é só o cardápio digital, o cara vai lá, fecha e ponto final? O que é de incentivo pro cara fechar na hora? Então você tem que começar a pensar nesse tipo de variável também. Então anota, oferta. Tem que ter algum incentivo para essa pessoa fechar na hora. Beleza? Anotou? Espero que você tenha anotado. Fechou. Oitavo pilar dentro do cardápio ainda. Cardápio digital. A gente tá tudo dentro do cardápio digital. É a parte de ticket. Anota, gente, muda a cabeça de vocês. Vender mais não significa vender melhor. Não tem nada a ver com isso. Vender mais não significa vender melhor. Não significa. Às vezes é melhor você vender menos, só que você vender com maior valor para essas pessoas que estão consumindo menos, do que você vender em maior quantidade com valor menor. Então, isso é o óbvio, entendeu? Então, você sempre tem que buscar o quesito da qualidade da venda. Então, é melhor você vender uma venda de 50 conto ou vender uns R$ 150 dentro do valor médio das pessoas deixam ali dentro. Então, você tem que pensar, cara, como é que você consegue ter dentro do seu cadastro digital um combo, um adicional de borda, um adicional de bebida. Tudo isso aí. Você tem que ter tudo isso muito claro, de uma forma que você consiga aumentar o valor que você tira por receita, por venda no teu cardápio. Beleza? Anota isso também. Valor ticket, que é essa etapa também, né? Então, espero que você tenha tirado a print também, que é, cara, você coloca o combo, você coloca o adicional, você coloca todas essas variáveis e também para conseguir aumentar ainda mais o valor médio por venda que você tem também, beleza? Fechamos, Caio. Que coisa boa. Dentro do cardápio, então, foi tudo. Tá certo. Fiz a venda. Agora tá tudo certo. Não. Porque de nada adianta a gente ter um cliente e não vender para ele de novo. Você concorda comigo? De nada adianta você ter um cliente e não vender para ele de novo. Então, agora vem as últimas etapas. Primeira, a parte do atendimento. Então, quando esse cara vai comprar alguma coisa novamente, se for por WhatsApp, for para algum outro canal, ele precisa ser respondido rápido. Tem um estudo, inclusive, que fala que quanto mais tempo você demora, isso é óbvio, menor muda a sua taxa de conversão. Mas o número que é isso é assustador. Porque se você demorar mais de 5 minutos para responder o cliente, você já reduz em 40% a chance de fechar com ele. Então, cara, eu faço uma pergunta simples pra você. É mais fácil você procurar um cliente novo pra vender ou vender de novo pro mesmo cliente? É mais fácil vender de novo pro mesmo cliente, correto? Então, você tem que ter um trabalho disso também. Então, essa parte de atendimento, cara, você atende essas pessoas de uma forma diferente, chama pelo nome, tá um atendimento um pouco diferenciado, pra você conseguir responder rápido e conseguir exponencializar ainda mais as vendas. O atendimento é meio óbvio, né? As pessoas já, você deve estar cansado de ouvir isso já, eu não vou nem me prolongar muito. Beleza. A 10ª etapa é uma etapa sobre mensuração. O que é sobre mensuração, Caio? Você tem que saber de onde que tá indo cada venda. Você, por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. Você sabe qual que é o valor de que cada cliente deixa ao longo de toda a vida no seu restaurante? Você sabe? Quanto que cada cliente deixa ali ao longo de toda a vida que ele paga no seu restaurante? Isso é uma coisa que você precisa mensurar. Você sabe o valor, quanto custa cada venda de novos clientes? Então, essa parte de mensuração é muito importante, porque senão você está trabalhando no escuro. Você não sabe o que você tem que fazer ao certo para trazer resultado. Então, por favor,
Cara, mensure. Tenha um modelo ali que você consiga rastrear essas informações, algumas coisas, que eu vou te mostrar mais pra frente como é que você consegue fazer isso também, de uma forma mais fácil também, tá bom? Mas assim, anota esse etapa. Mensuração. Mensure de onde vem o quê, pra você ter mais informação pra tomar qualquer tipo de decisão. Então você vai saber, cara, esse produto que não tá vendendo muito e esses clientes que vêm aqui toda vez, eles pedem normalmente o mesmo produto. Então eu vou fazer uma promoção pros caras que já são clientes há 3 anos, há 5 anos. Então pensa uma coisa diferente. Tem várias, o mundo é o mundo que você pode pensar. Então são coisas que você pode aplicar pra trazer ainda mais resultado, beleza? Última etapa dos 11 fatores. Cara, é muita coisa, né? Bem denso esse conteúdo. A parte de recorrência. O cliente tem que comprar de novo. É o mais importante, o cliente precisa comprar de novo. Então você precisa trazer estímulos pra esse cara comprar de novo. Então precisa, cara, o cara tá um mês sem consumir. Liga pra ele. Liga pra ele e fala o seguinte, cara, eu tô vendo que você tá um mês sem pedir pizza aqui dentro. Um mês. E ó, tem uma pizza aqui, da mesma pizza que você pede de portuguesa e meia calabresa, tá no forno, tá quentinha. São 8 horas da noite. Eu posso mandar pra tua casa? Isso é um trabalho de recorrência. Você manter teu cliente. Quem que vai. Cara, 8 horas da noite tá com fome. Ele falou, cara, será que eu vou ter que fritar um ovo hoje de novo? Aí o cara da pizza liga pra ele. Imaginou? Imaginou? Imagina lá do cliente. E ninguém faz isso. São pouquíssimas empresas que fazem esse trabalho de recuperação. E é onde tá o maior valor. Beleza? Gente, tira uma print. É bem denso esse conteúdo, tá? Tira uma print disso aqui pra vocês conseguirem lembrar depois. Beleza? Próxima etapa. Eu queria fazer uma interação com vocês aqui agora sobre. é, Essa parte eu quero que vocês sejam sinceros comigo, tá? Não precisa mentir nem nada disso, não. Que é humildade total. Gente, ó, desses 11 que a gente falou aqui, quantos vocês estão fazendo certo? Vocês estão fazendo direito? Fala assim, cara, esse aqui eu bato no pé, tô fazendo certinho. Responde aqui no chat quanto desses 11 vocês estão fazendo certinho. Por favor, responde de verdade aqui, beleza? Bora lá. Letícia, 3. Tá tudo bem, Letícia. Todo mundo erra. Sacanagem. Marcos, 7, ó. O Marcos tá bem, hein? O Marcos tá acertando a maioria aí, certinho. Olha, gente, ó. A maioria falando 2, a maioria falando 1, 3, 4. É uma média baixa, né? A gente dá pra ver que é uma média baixa ali dentro mesmo. Mas, cara, é, é a verdade. Não é culpa sua, não, tá? É culpa da metodologia que vocês estão fazendo aí mesmo, que é te passar a informação errada a vida toda. E não tem problema, vocês estão passando por esse momento, não tem problema. Porque teu primo faz a mesma coisa, tenta replicar a mesma coisa. O cara do podcast fala pra você fazer a mesma coisa, e, cara, isso vira um ciclo ali que a gente não sabe o que fazer. É tanta informação, gente, que a gente tem hoje na internet, que a gente não sabe mais o que eu tenho que aplicar. E, cara, é um conglomerado de tanta informação que a gente fica perdido. Concordo com vocês. Beleza? Então, ótimo, guardem esse pilar aí que a gente vai ajudar vocês até o final dessa aula, beleza? Então, o segredo 1 foi, gente, primeira parte da metodologia foi, que é os 11F. Vocês anotaram, tá tudo certinho. Isso vai fazer muito sentido pro restante da explicação. Beleza. Qual que é o segredo 2, Caio? Qual que é a segunda parte importante aqui também? É a parte da inteligência artificial. Gente, eu não tô de sacanagem. A gente tá no momento mais bizarro de assustador da história do marketing para negócio local. A gente tá num nível de tecnologia, gente, que a gente não consegue competir mais com máquina. Não consegue. A máquina, tecnicamente, ela tá melhor do que tudo que a gente. É sem sacanagem, não tem como a gente competir. Gente, a máquina trabalha 24 horas por dia. Quando o cara é bom, ele trabalha 8, 9, 10 horas. E ainda tira horário de almoço. Então, assim, não tem como a gente competir tecnicamente com a máquina. Claro que tem outras coisas que ela faz que a gente ainda não que a gente ainda faz ainda, né? Que ela ainda não faz. Mas, assim, tecnicamente, quando você dá orientação pra ela fazer, não tem como competir mais. Tá outro nível, tá? Então tá bizarra a situação. Só pra você entender, 3 anos atrás, se a gente fala recentemente, né? 3 anos atrás, você precisava antes de uma equipe que custava 20 mil reais de folha de pagamento pra você ter o serviço de uma inteligência artificial só. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pra você entender. Antes você precisava de designer, era uma pessoa pra fazer. Antes você precisava de um roteirista pra fazer os roteiros dos seus anúncios, das coisas, era uma pessoa pra fazer. Antes precisava de um fotógrafo pra tirar foto das coisas, das comidas, era uma pessoa pra fazer. Antes precisava de um gestor de tráfego, que é esse picareta que normalmente te vende alguma coisa, que é uma coisa que você precisa fazer. Precisava de uma social media pra postar as coisas no Instagram. Então, cara, hoje tem ferramenta que faz tudo isso aí. Tudo isso. Eu vou te explicar como é que funciona cada uma delas na prática, pra você conseguir entender, tá? Porque assim, não adianta eu ficar falando que existe e não te mostrar na prática. Calma que eu vou te mostrar na prática tudo bonitinho, fechou? Então, cara, ó, inclusive tem um estudo que eu acho interessante a gente compartilhar aqui também, que é o estudo que fala que o empresário médio, que ele consegue colocar a inteligência artificial no negócio, tá? E inteligência artificial sem ser só chat GPT, né? Que as pessoas usam pra tirar do. Então, inteligência artificial é um negócio mesmo. Eles conseguem melhorar em até 13 horas semanais de produtividade e reduzir o custo com marketing em mais de 40%. Ou seja, se você investe R$ 1.000 hoje de anúncio, vai ficar quanto? R$ 400 a menos.
Quase que eu errei a conta, mas eu não errei. Beleza, gente, ó, então assim, essa questão é extremamente importante pra vocês conseguirem implementar. Então assim, a gente tá num novo mundo, a gente tá numa nova revolução, a gente tá no meio de uma coisa que tá pra mudar a realidade que as pessoas vivem pra sempre, que é a inteligência artificial. E eu te faço a pergunta, quem aqui no chat, por favor, aplica inteligência artificial sem ser chat GPT, sem ser essa ferramenta de texto? Aplica no negócio mesmo. Por favor, responde aí, de verdade. Beleza, a maioria a gente vê que não aplica, né? Não tem problema, você vai começar a aplicar a partir de hoje, beleza? Pessoal, gente, ó, o que que a gente tem aqui dentro, ó? Só pra vocês entenderem, vou te mostrar um na prática aqui sobre esse impacto da inteligência artificial. Você tá vendo esse cardápio digital aqui? Você tá vendo o nível? Olha o nível dessa foto, o nível da qualidade dessa foto aqui, cara. Isso é um absurdo. Ninguém fala que isso aqui é de mentira. Ninguém fala que isso aqui não é verdade. Cara, isso aqui é 100% IA. Antes, isso aqui era um trabalho, cara, caríssimo. Era 6, 7 horas de tirando foto pra você conseguir ter esse nível de qualidade de propaganda, de publicidade. Olha o nível que tá isso aqui. Antes era uma equipe de design só pra fazer isso aqui. Isso aqui tá um absurdo. Aí eu te faço uma pergunta simples. Faz sentido pagar R$ 2.000 pra um designer fazer postagem pra você? Sendo que você consegue fazer em 30 segundos? Comenta aqui no chat, pessoal. Faz sentido? Não faz, né? Não faz sentido nenhum. Beleza? Então, ó, gente, olha o nível dessa publicidade aqui. Olha o nível dessa imagem aqui. Olha o nível desse cardápio aqui, ó. Olha o nível da qualidade das imagens desse cardápio. Só pra vocês entenderem, gente, tem um estudo que fala, inclusive, que se você só mudar as fotos, tiver uma foto de boa qualidade no seu cardápio digital, você melhora em 30% o número de vendas. E sem mexer em marketing, e sem mexer em nada, você melhora em 30% só de mudar foto. E por que você não tá se preocupando muito com isso? Sem que você consegue melhorar em 30% das vendas? Entendeu? A forma que as pessoas priorizam o que tem que ser feito. Então, cara, o nível que as coisas estão, o nível que você consegue gerar em 30 segundos uma imagem. Olha aqui, eu tô te mostrando na prática o nível que isso aqui tá. Beleza? Então, assim, tá absurdo. Isso aqui tá absurdo, né? Só que, cara, aí eu falo de imagem, as pessoas já sabem que tem como fazer imagem por IA, que já tá bastante legal, que já tá bem bom. Só que tem outras profissões que as pessoas não sabem que já vão acabar. Isso aqui, beleza. A imagem, ela te tira as pessoas que fazem as postagens pra você no Instagram. Você não precisa delas, né? Mas e agora o gestor de tráfego? A pessoa que faz o anúncio pra você. Já parou pra pensar como é que ela é substituída? Será que tem ferramenta hoje de IA que faz o trabalho de tráfego pago? Será que tem? Será? Gente, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês conseguirem entender o que eu tô falando, tá? Tá vendo a minha tela aqui, ó? Isso aqui é uma ferramenta que faz o trabalho do gestor de tráfego mais barato, muito mais barato. E é uma IA. Ou seja, ela faz tudo, ela cria as campanhas, ela otimiza as campanhas, ela te gera relatório sozinha. Não precisa de ninguém, não precisa de ninguém. Ela faz tudo sozinha, numa escala 24/7, ela trabalha 24 horas por dia. Se você, faça o desafio agora, se você fechar com um gestor de tráfego, ele vai te demorar pelo menos 3 dias pra fazer uma campanha. 3 dias. E vai te enrolar ainda, porque esse cara é picareta, tem que tomar cuidado com ele. É, se demora 3 dias, como é que a ferramenta faz em 1 minuto? 1 minuto e meio você consegue subir uma campanha melhor com o ser humano sem entender nada de tráfego pago. Gente, olha o nível de tecnologia que a gente tá hoje, tá? Eu vou mostrar como é que você consegue subir uma campanha do zero aqui, na prática, pra você conseguir entender, beleza? Vamos lá. Vocês estão vendo essa primeira aba aqui? Primeiro, que é uma ferramenta simples. Ou seja, qualquer pessoa consegue subir uma campanha melhor que o ser humano. Qualquer uma. Que não tem muita familiaridade com tecnologia. Ah, Caio, mas eu não tenho nenhuma facilidade com tecnologia, nem sei mexer em computador direito. Relaxa. Que além do nosso time de suporte para te ajudar nisso aqui, cara, a ferramenta você precisa clicar 6 botões pra te dar resultado. 6 botões, bem. Eu vou te mostrar na prática como é que você consegue fazer isso. É bem fácil mesmo. 6 botõezinhos, você já consegue subir uma campanha. Ridículo. Ridículo de fácil. Beleza. Nessa primeira aba aqui, a gente tem uma aba de relatório. O que são os relatórios? É o que o gestor de tráfego não te manda, né? É o que o gestor de tráfego fica te devendo, fica mentindo no resultado, e ele fica mentindo de uma forma, olha o quanto está o seu custo por clique, quantos seguidores você ganhou, quanto de alcance você teve, sendo que isso não te adiciona valor venda. Você não quer saber disso, velho. Você quer saber de quanto de venda você teve, quanto que entrou e quanto que saiu, quanto que eu botei de tráfego e quanto que voltou de venda. Esse você precisa saber, e a ferramenta é para isso. Então aqui você vê, ó, quanto você gastou de anúncio, quanto que custou cada venda, quanto que foi o seu retorno sobre o seu investimento, ou seja, se investiu R$ 1, voltou quanto? Voltou 7? Então se investir 1.000, voltou 7.000? Precisa estar claro isso. Qual que é o número de pedidos, qual que é o ticket médio, que é quanto que as pessoas deixaram ali dentro da sua ferramenta, qual que é o faturamento líquido, quanto que, cara, eu injetei, quanto que voltou, quanto que eu ganhei líquido depois descontado dos anúncios. E quais são as vendas pendentes. Você tá vendo que isso aqui é simples, é uma visualização para resultado. Não é vaidade de quantos seguidores você ganhou, que foda-se os seguidores que você ganhou, com todo respeito, desculpa a palavra, foda-se.
Se não vira venda, se não gera resultado, você tem que saber quanto que voltou. Você tem que saber quanto que veio, quanto que voltou de pedido. É isso, a conta que você faz como empresário é essa. Injetei 3 mil reais na agência de tráfego pago. Os caras não voltaram 1.000 reais. É o que eu mais escuto aqui dentro. Beleza? Fechou. Relatório você consegue filtrar aqui por dia, por mês. Bem fácil, bem prático. Só o botão, ele já dá a orientação certinha. E aqui tem a aba de empresas. O que, que são as empresas? Você tem que criar uma empresa. Você tem uma empresa, você tem que criar o nome da sua empresa, suas coisas, né? Então aqui você clica em nova empresa e faz a configuração. Olha quão fácil é a configuração. Você só seleciona. Isso aqui, inclusive, o nosso time que faz para você, tá? Você não precisa fazer nada. Você vai fazendo essa configuração junto com o nosso time. E você seleciona aqui a sua conta de anúncio, aqui é coisa técnica, né? Seleciona a sua conta no Instagram, sua página do Facebook, e ele vem para essa tela aqui que é bem bacana, que é horário de funcionamento. Caio, o que tem a ver com horário de funcionamento? Eu te faço a pergunta. Você fecha que horas? Comenta aqui no chat, que horas vocês fecham normalmente? Que horas vocês fecham? 10 horas, 11 horas. Os mais tardes normalmente são 11 horas que as pessoas fecham, né? Beleza. Se você fechar 11 horas da noite, faz sentido gastar orçamento de campanha de tráfego pago 3 horas da manhã? Faz! Não faz! Eu espero que não faça, né? Espero que você tenha respondido que não faça. Porque não faz. Então, quando você coloca aqui o horário de funcionamento de todos os dias, a IA vai entender o horário que você funciona e ela vai limitar e vai gastar o valor do seu investimento dentro desses horários de funcionamento, tá? Então, assim, é tudo com inteligência. Por isso que muitas pessoas de tráfego gastam teu dinheiro e tu nem vê. Beleza? E aqui tu coloca a localização e ela vai trabalhar numa estratégia de expansão dessa localização. Ela vai buscando as regiões e vendendo para as pessoas mais próximas primeiro e vai expandindo. Beleza? Fechou. Coloca o nome da empresa aqui, por exemplo, empresa X. Beleza, vamos para empresa X e depois a gente entra na parte de criou a empresa. Beleza, fácil. Em menos de um minuto a gente já criou a empresa. A gente entra nessa parte aqui embaixo, na lateral aqui, ó, de funis. O que são os funis, Caio? São as campanhas que você vai criar. Então aqui que o gestor de tráfego demora 3 dias para fazer, você vai fazer em menos de 30 segundos, você vai ver. Beleza, tá vendo essa parte de funil aqui? Você vai clicar em novo funil, que é uma nova campanha. Vou colocar aqui, ó, vamos botar um nome, campanha de tráfego pago de IA. E você coloca a empresa que você acabou de criar. Clicou em empresa, só coloca o orçamento, que é gastar o valor aqui por dia, 30 reais por dia, por exemplo. Clicou em próximo, sua campanha está no ar. Sua campanha está ativa. Olha o quão fácil é subir. Eu estou explicando devagar para vocês. A gente conseguiu subir em menos de 1 minuto e meio explicando devagar. Olha o nível, gente, da tecnologia. Para quem está entrando agora, eu estou mostrando uma ferramenta que faz o tráfego pago por IA, tá? Sozinho. Tá bom? Isso aqui automático. Ah, Caio, mas beleza, mas como assim? Subiu, sendo que nem botei os vídeos, nem botei os anúncios aí pra rodar. Calma, que o único trabalho que você vai ter é esse. É colocar os vídeos lá dentro. Então, tá vendo essa aba aqui? O único trabalho que você vai ter vai ser vir aqui, colocar o texto do anúncio, colocar e selecionar o vídeo, selecionar o anúncio, selecionar a imagem que você vai usar aqui dentro. E a partir desse momento aqui, tá funcionando suas campanhas. Simples nesse nível. Ah, Caio, mas se o vídeo que eu colocar, se o anúncio que eu colocar não funcionar, ficar ruim, o resultado for ruim, foi uma merda, o que que acontece? O que que eu faço? Aí ela abre um alerta vermelho. Ela interpreta isso também. E o que que significa o alerta vermelho? Nessa aba aqui de pendências aqui no cantinho, o que que acontece? Ela literalmente vai abrir um alerta para você. Então, ela vai falar o seguinte, cara, seu vídeo não tá funcionando. Sua imagem que você colocou de anúncio não tá funcionando. Eu preciso que você coloque uma nova imagem. E o único trabalho que você vai ter vai ser colocar a arte ou colocar o vídeo aqui para rodar. O único trabalho. De resto, você não precisa de nada mais. A IA vai fazer todo o trabalho, vai tirar os relatórios, vai subir as campanhas, vai otimizar as campanhas, vai fazer tudo. Você não precisa fazer nada, beleza? Gente, essa ferramenta aqui o pessoal fica de boca aberta normalmente. Eu vou falar um pouco mais dela pro final, tá? Então, assim, só pra vocês entenderem como é que é o nível de tecnologia que a gente tá. Ou seja, a gente já falou de duas profissões que vão acabar. O pessoal que cuida do seu Instagram e o tráfego pago, que já acabou. Já mostrei na prática a ferramenta que já faz, beleza? Então, assim, gente, ó, cara, é absurdo o que a gente já tá fazendo, assim, de tecnologia que tá fazendo, entendeu? Então, assim, eu já expliquei os 11F pra você, a metodologia dos 11F. Já te expliquei como é que funciona a IA tirando fotos, toda essa questão dos anúncios automáticos rodando certinho. Então, você já tem uma base pra você entender o que eu vou dizer aqui pra frente, tá? Antes de dizer, eu preciso falar uma coisa bem clara pra vocês aqui hoje, tá? Sem papo de vendedor, sem conversinha, porque assim, eu de verdade, você deve estar puto com isso já, deve estar cansado de gente que faz fru e não entrega nada e fica
te entrega valor nenhum, tá? Então vocês estão vendo aqui, em menos de... Quanto tempo de aula tá dando aí, Guilherme? 40 minutos. 40 minutos você já aprendeu a metodologia que você consegue fazer esses 11 fatores, mais as duas ferramentas aqui que substituem a equipe que toca as suas coisas, né? Então, cara, isso aqui a gente cobra muito caro em consultoria, velho. A gente cobra muito caro em consultoria pra falar isso, entendeu? E não, a gente sem instrução. Fala o óbvio e ponto final, entendeu? A gente tá aqui pra agregar valor, beleza? Então, gente, ó, se você tá achando aqui que eu vou pra... eu tô aqui pra te oferecer um curso, tô aqui pra te oferecer qualquer tipo de coisa que te vender como é que você vai ficar rico rápido, em 60 dias, te ensinar a apertar um botãozinho pra cair dinheiro, não. Pode esquecer. Se você tá com esse pensamento de verdade, você me ofende. Eu prefiro que você saia dessa aula ao vivo, porque de verdade não é o que a gente busca aqui dentro, tá? Não foi por isso que eu assumi o risco de perder 27 clientes, ficar 3 meses sem faturar absolutamente nada para trazer a metodologia de fora para cá. Absolutamente ninguém tem essa coragem, pouquíssimas pessoas têm essa coragem de tomar esse risco. Então, se você pensa que eu tô aqui pra te vender curso ou esse tipo de coisa, cara, por favor, pode sair dessa aula ao vivo aqui, porque eu não tô aqui pra te ofertar isso, tá? Tô aqui pra te mostrar como é que você consegue parar de depender do iFood. Tô aqui pra te mostrar como é que você consegue ter o próprio gestor de tráfego automático, ter uma metodologia rodando que traz dinheiro pra você, tá bom? Eu tô aqui pra isso. Então, se você tá pensando dessa forma, sem sensacionalismo mesmo, pode sair, tá? Beleza, gente, ó, como nem água de graça, a gente tá aqui pra ofertar algo, pra te mostrar algo, de forma bem direta mesmo, sem papo na língua, tá? Primeiro, a gente tem algumas coisas que eu preciso te mostrar que a gente vai te vender, claro, de uma forma, se você vai ver sentido, você vai ver que vai fazer totalmente sentido, que é ridículo de barato. Já vou logo te alinhando, tá? Porque tudo que é tem coisa que precisa ser barata pra você, cara, caralho, isso aqui não é possível que é só esse preço. Então, você vai ter essa sensação no final dessa aula, beleza? Primeira coisa que a gente vai te entregar, gente, o software do tráfego pago. A IA que faz o tráfego pago automaticamente, a gente vai te entregar ela sozinho. Pode ficar despreocupado, ela vai te entregar, você vai ter essa ferramenta disponível para você, de forma que vai fazer o seu tráfego pago e vai fazer substituir tua agência de marketing ou gestor de tráfego. Ah, Caio, eu acabei de fechar com a agência, acabei de fechar com o gestor de tráfego, quero testar com eles ainda. Tudo bem. A nossa ferramenta ela trabalha independente, ela pode você fazer o teste dela à parte também, não tem nenhum tipo de contraindicação sobre isso, beleza? Fechou. Então, esse software, gente, de tráfego pago, as pessoas cobram ali, porque vocês sabem, R$ 2.000 para fazer o tráfego pago no mês. R$ 3.000 para fazer, R$ 1.000 para fazer, só de serviço, fora o valor de tráfego pago que você tem para fazer. Então, cara, você sabe como é que isso aperta o teu bolso, você sabe como é que isso é foda, inclusive frustrante esse cara ainda não gerar resultado. Te enrolar por tanto tempo e não gerar resultado. Então, isso aqui é a primeira coisa que você vai ter de acesso, beleza? Segunda coisa, lembra quando eu falei naquele pilar 5, 6, 7 e 8 dos 11F lá, que é sobre fricção, sobre o cardápio, sobre a oferta, sobre o ticket, que você inclusive anotou? Cara, a gente vai oferecer uma consultoria com o nosso time técnico sobre o teu cardápio digital. Então ali você vai entender justamente o que, cara. O que eu tenho que adaptar de oferta no meu cardápio digital? Será que eu vou ter que trocar as imagens? Será que tá tendo fricção demais no meu cardápio digital? Será que tá fluido, não tá fluido até o fechamento da venda? Será que tá com todas as estratégias que eu preciso, teoricamente, para trazer resultado? Então, tudo isso aí, vamos te encaminhar para o nosso time técnico e ele vai te auxiliar numa consultoria sobre como é que você vai mudar esse seu cadastro digital para deixar ele o mais efetivo e o melhor do ponto de vista de resultado, né? Que é o que importa, beleza? Então, já entregamos o software de tráfego pago, mais consultoria de cadastro digital. Guilherme, é só isso? Não. Claro que não é só isso. Beleza. O que a gente tem? A terceira coisa, um arquivo de mais de 50 formatos de vídeo. O que são esses 50 formatos de vídeo? São registros de anúncio de todos os clientes que já passaram por a gente, que já foram os melhores anúncios que já rodaram e trouxeram mais resultado. Então a gente montou uma coletânea desses formatos de anúncio, do que mais funciona, o que já foi melhor testado e que trouxe mais resultado. E a gente vai mandar isso em um arquivo para você conseguir aplicar isso de fato dentro dos seus anúncios, dentro da sua estrutura, dentro dos seus vídeos. Então vai estar tudo passo a passo, muito prático, muito direto, sem enrolação, vai estar tudo certinho aí dentro. Então já temos 3 entregas: consultoria do cardápio, o arquivo com mais de 100 formatos, mais de 50 formatos de vídeo e o software que faz o tráfego pago automaticamente. O que mais? Uma IA que faz os roteiros automaticamente. Ah, Caio, beleza, eu tenho o arquivo com 50 formatos, mas eu não tenho não sei escrever direito os roteiros. O que eu vou fazer? O que eu faço para conseguir crescer ainda mais? Tem uma IA que faz os roteiros para você. Então a gente alimentou uma IA com toda a estrutura dos roteiros que mais funcionam, e a partir dessa estrutura, ela vai te devolver o roteiro pronto, que já funciona e que já foi validado pela nossa metodologia, beleza? Então já tem 4 coisinhas aí que a gente vai entregar. Beleza, o que mais? Acabou não, né, Guilherme? Não. Método de foto com IA, que foi o que a gente mostrou naquele nível de produção lá, a gente vai te mandar as orientações para conseguir gerar aquele nível de foto.
aquele nível de fotografia para você conseguir colocar no seu cardápio, para você conseguir colocar nos seus anúncios. Então, tudo isso aí você vai estar claro para você, de uma forma que você consiga trazer profissionalismo e que não pareça IA, não pareça artificial o que você está querendo trazer, beleza? Próxima coisa, além dessas 5 entregas que a gente vai fazer mais uma entrega que talvez seja uma das mais importantes, que é sobre um grupo de networking, um grupo VIP. Cara, você tem que saber, você tem que conversar do gente de segmento. A gente tem que conversar com gente de fora do teu negócio, que consiga trazer uma outra tipo de visão. Tem que conversar com gente que às vezes é um pouco maior do que você, às vezes um pouco menor do que você, que tá trabalhando com o teu problema que você tem hoje, às vezes a pessoa já passou. Então essa troca de networking, ela é extremamente importante. Extremamente mesmo, é muito importante se você tem isso. Então, networking, cara, é o que faz a gente mexer o ponteiro, que faz a gente normalmente mudar de patamar, mudar de nível de fato, né? Então, a gente tem um grupo com mais de 50 donos de restaurantes ali dentro, tá? E, cara, lá que você vai conseguir fazer essa troca sem nenhum tipo de problema, de uma forma que você consiga trazer resultado para dentro da tua operação da melhor forma possível, beleza? Então, gente, são 6 entregas, tá? Eu vou falar os valores que isso custaria fora para você consumir isso aí. Você sabe que o valor é esse, eu já vou só recapitular para você entender. Gestor de tráfego, se você não tivesse a ferramenta que faz, se você fosse contratar uma pessoa para fazer isso aí, seria entre 1.000 a 3.000 reais por mês. Vamos botar 2.500 reais por mês. Isso dá em volta, por volta de 30 mil reais por ano, para normalmente o cara não te trazer resultado, né? 30 mil reais por ano. Qual que é mais que a gente tem? Agência de marketing. Quanto custa uma agência de marketing, Guilherme? 4 mil por mês, né? Os 4 mil. 4 mil por mês, por ano dá o quê? 48 mil reais. Cara, olha o tanto de dinheiro que já foi só pra agência com gestor de tráfego. Olha o nível do absurdo. Comissão do iFood. Gente, eu botei no papel esses dias um restaurante que fatura 80 mil por mês no iFood, tá? Transacionado no iFood. Esse cara, ele deixa pro iFood de comissão mais de 150 mil reais por ano. Por ano! 150 mil reais. Olha o nível de dependência que isso tem. Se você fosse deixar de comissão pro iFood, daria, se você fatura ali seus 30 mil reais por mês, daria por volta de 6.900 reais de comissão pro iFood por mês, colocando a 23%, né? E você teria um gasto ali com comissão de por volta de 82 mil reais por ano. É um carro. É um carro. Hoje em dia até carro tá caro, né? Eu acho que até um pouco mais do que um Kwid, né? Então, assim, complicadíssimo, é um carro. Se somar tudo isso aí, dá entre 60 e 160 mil reais por ano só de custo que você tem hoje, se você não tivesse esses auxílios de ferramenta que você tem hoje. Então imagina, gente, vocês desempenharem um custo de 160 mil reais por ano só para ter essa estrutura que eu tô te mostrando aqui hoje. Claro que eu não vou te cobrar 160 mil, pelo amor de Deus, né? Não tem nem condição de eu te cobrar dois quid, né? Beleza, gente, o que mais que a gente tem então? Se você fosse. Beleza, Caio. Agora vamos quanto é que custa a ferramenta. Mas antes, quanto é que custaria para eu ter essa estrutura que você tem hoje? Primeiro, que se você fosse montar um software desse, seriam 100 mil reais. Um software desse aqui que eu tô te mostrando de tráfego pago. Só de tráfego pago. Seriam 100 mil reais, tá? Se você fosse ter uma consultoria de cardápio digital personalizada, da forma que a gente vai te entregar, seriam uns 2 mil reais facilmente, tá? Isso é relativo, depende, às vezes é mais, às vezes é menos, mas uma média de mercado é uns 2 mil reais, tá bom? Uma horinha de consultoria, pum, dos 2 mil reais. Se você tivesse um arquivo com mais de 50 vídeos validados, que é o que eu te falei dos anúncios, você teria mais de 2 mil reais tranquilo. Ainda mais validado, os dois passam de 2 mil reais tranquilo, beleza? Se você fosse ter uma IA que faz roteiro para você, uns 2.500 reais de mensalidade por ano, mais ou menos. Tudo por ano, né? E se você fosse ter um método ali de foto profissional com IA, a metodologia que vai te ensinar, se fosse fazer um cursozinho pra te ensinar isso aí, qualquer cursozinho é 1.000 contos, você sabe disso, né? Um cursozinho simples disso aqui seria uns 1.500 reais pra te ensinar isso aqui, tá? E um grupo de networking por ano, você vai deixar pelo menos uns 2 mil reais aí, né? Isso tudo vai deixar mais ou menos um custo de 15 mil reais pra você, se você fosse usar uma estrutura fazendo sozinho. Cara, beleza, eu vou montar a estrutura que esses meninos estão fazendo. Seria uns 15 mil reais, tirando o valor do software que eu não contei, que é os 100 mil reais do software, né? Então seria 15 mil reais pra você fazer. Gente, 15 mil reais é um absurdo, eu não vou te cobrar 15 mil reais de forma alguma, né? Então, de 160 mil, se você fosse montar, seriam uns 15 mil reais, usando uma estrutura semelhante. Claro que não tendo as pessoas intermediando essa relação também, beleza? O que mais que a gente tem, gente, ó? Antes de eu falar o preço pra vocês devem estar agoniados, né? Tipo, cara, esse menino não fala o preço, pelo amor de Deus, menino do caralho que não fala o preço. Gente, ó, eu vou responder algumas perguntas, inclusive pra você ter um pouco mais de segurança sobre como é que funciona as ferramentas, a metodologia, porque até pra eu mostrar o preço, você precisa entender o que você tá consumindo, o que você tá comprando, né? Beleza. Caio, tem garantia? O que você faz, o que você oferta, tem garantia? Tem. Você trabalha com uma garantia que é uma garantia incondicional.
Se você em 7 dias olhar tudo que a gente tá te entregando e falar o seguinte, cara, é uma merda essa tua entrega. Não funciona, não gostei de verdade. O que a gente vai te fazer? Vai te devolver integralmente o dinheiro que você pagou. Integralmente. Então não tem risco. Se você vai testar a metodologia, vai testar uma parada, não tem risco nenhum, porque se você de funcionar, pagar a conta, te dar lucro. Se não funcionar, a gente devolve o dinheiro em 7 dias. Beleza? Então, se em 7 dias você não gostar, a gente devolve o dinheiro tranquilo. Beleza? Pergunta 2, segunda pergunta. Cara, eu não gosto de tecnologia, não tenho familiaridade com tecnologia e não sou bom com computador. Como é que eu vou usar essas ferramentas? Cara, esquece. Pode ficar tranquilo. De verdade, a ferramenta foi feita no ponto de vista da simplicidade. Qualquer pessoa, repito, qualquer pessoa, nem que seja uma criança, vai conseguir fazer o que a gente tá falando, tá? Com ainda mais com a orientação do nosso time técnico. Cara, eu tô com uma dificuldade de tal coisa. A gente tem profissionais dedicados para te sanar as dúvidas e para te auxiliar nesse período. Então, se você não tem familiaridade com tecnologia, não entende de certa forma e tem uma dificuldade muito grande, você fica tranquilo que além da gente te auxiliar, a ferramenta foi feita para você, tá bom? Beleza. Outra pergunta que as pessoas têm também sobre a parte de funcionalidade. Caio, beleza, tu falou um monte de coisa aí, mas o que você tá falando funciona pro meu tipo de restaurante? Eu tenho um restaurante Marmitex. Funciona. Caio, eu tenho um self-service. Funciona. Caio, eu tenho um à la carte. Funciona. Caio, eu tenho um sushi. Funciona. Caio, eu tenho rodízio. Funciona. Tudo funciona. Então, por fato de ser a estrutura com inteligência artificial, ela entende as nuances de cada negócio, tá? E ela vai interpretar o que é melhor para cada tipo de realidade. E nessa, ela entende o que é melhor. Então, sendo restaurante, tudo certo. Claro que se for uma construtora, não vai funcionar, porque a gente está encaminhando para um cardápio digital. Então, não faz nem sentido. Então, sendo restaurante, funciona para todo tipo de segmento. Seja média, seja pequena, seja grande empresa, cada tipo de coisa é uma realidade e ela vai entender, a inteligência artificial vai interpretar de certa forma, beleza? Então, sobre essa questão, igual eu falei também, né? Então, se é uma pequena empresa, ela vai focar em vender mais, em aumentar o número de conversão. Se é uma média empresa, ela vai aumentar vai focar em escala. E se é uma grande empresa, ela vai focar em reduzir a dependência do iFood. Então, tudo você vê que é uma coisa muito parecida, beleza? Fechou, gente, ó. O que que a gente tem agora também? Agora bora pra parte que você tá agoniado, que você precisa saber, tá bom? Cara, antes de você de continuar mais uma vez, só a última interrupção, cara, é sobre risco. Eu queria trazer uma reflexão sobre risco. As pessoas ficam, cara, beleza, eu tenho minha operação, não sei se vale a pena eu entrar numa dessa, num investimento desse. E, cara, as pessoas ficam meio que receosas, né? Tipo, da mudança, porque a mudança é a parte mais difícil. Cara, a pior situação é continuar as coisas do jeito que estão. Porque se você tá aqui, tem uma razão. Se você tá aqui, você não tá satisfeito. Eu te garanto, se você tá aqui, você tem alguma coisa, alguma pulguinha atrás da orelha que você tá incomodado, que você quer mudar, que você quer trazer mais resultados. Isso é um fato, né? Então, a pior situação, vou ser bem claro, vou ser bem objetivo, é continuar as coisas do jeito que estão. Isso é um fato. Isso eu não preciso nem me prolongar muito com você. Sobre valor, bora! Eu não vou te cobrar 15 mil. Eu não vou te cobrar 10 mil. Eu não vou te cobrar 7 mil. Eu não vou te cobrar 5 mil. Não vou te cobrar 3 mil. Não vou te cobrar 2 mil. Não vou te cobrar 1.500 que seja. Eu vou te cobrar 997. Ou 12 vezes de 97. Para ter essas 6 entregas, 12 vezes de 97. R$ 97 por mês. É menos do que o quê? Um café por dia, né? Chega, é menos que um café por dia, né, Guilherme? É. Cara, R$ 3 por dia. R$ 3 por dia. Se você gasta no almoço para duas pessoas no mês, mais de R$ 100. Se você sair para comer, mais de R$ 100 no almoço para duas pessoas. A gente tá te cobrando um negócio no seu negócio, que vai dar 12 parcelas de R$ 97. É mole? Cara, como é que pode? 12 vezes de R$ 97. 6 entregas. Então você vai ter aqui dentro, tá? Software de tráfego pago, consultoria personalizada de cardápio digital, mais de 50 vídeos validados dentro daquele arquivo que eu te falei, uma IA que faz roteiro para você, método de foto profissional, grupo VIP de networking, somente as pessoas do seu segmento. 6 entregas por 12 vezes de 97. É barato ou não é barato? Não preciso dizer muita coisa não, né, gente? 12 vezes de 97, cara, R$ 3 por dia. É menos do que um pão na chapa que você compra na padaria, né? E é o valor que é o valor que você paga para não correr o risco do cliente comer o ovo, que é o que eu falei no início, para ele não fritar o ovo na casa dele enquanto você tá perdendo venda. Beleza? Fechou, gente. Então, assim, é que essa questão de valor, a gente precisa trazer um incentivo, igual eu falei, né? Para você fechar aqui agora. Se você não fechar, a gente tem uma condição. Então, até por ponto de vista de venda, igual a gente te ensinou aqui dentro, a gente precisa ter uma condição que faz você fechar aqui agora. Caio, eu tenho que falar com minha mulher, eu tenho que falar com meu sócio, eu não tomo decisão sozinho. Beleza. Se você demorar até meia-noite. Meia-noite, Guilherme, que a gente tem? Meia-noite. Se demorar até meia-noite para tomar essa decisão, o que a gente vai fazer? O valor sobe R$ 1.000.
em vez de ser 997, vai ser 1997. Entendeu? Então, é um valor que sobe se você demorar um dia para tomar essa decisão, porque é até uma forma da gente conseguir extrair o máximo de venda aqui, sendo bem transparente com você. Então, a gente consegue segurar essa condição até hoje, meia-noite. 12 vezes de R$ 97, gente. Se vocês quiserem saber, clique nesse link aqui de fato, que tá aqui embaixo, é um linkzinho amarelinho. É amarelo, Guilherme, parece o link, né? Cliquezinho, esse linkzinho amarelinho, e cara, daqui você vai conseguir, de fato, já coloca o seu cartão aqui dentro. Se você pagar por Pix, você tem um desconto, né? Que você paga 997, você não paga o acréscimo ali de juros, né? Então, se você puder pagar por Pix, é até mais fácil, até melhor, tá bom? E vai ter a ferramenta disponível para você, tá? Quanto tempo a ferramenta vai ficar disponível, Guilherme? A ferramenta vai ficar disponível para as pessoas, esse 997. É, só até as meia-noite. Exato. Então, beleza. Vai ficar disponível até meia-noite pra você. Só tô falando com o Guilherme pra vocês conseguirem entender de certa forma, beleza? Então, beleza. Até meia-noite disponível, 997. Se você demorar, passou de meia-noite. Então, se você tiver que falar com alguém, pelo amor de Deus, já fala logo, liga logo no seu sócio, liga logo pra sua mulher, liga logo pra quem você tem que falar, já resolve essa questão e já tenta fazer esse pagamento até meia-noite, no máximo, tá? Sobre essa questão, inclusive, de pagamento, como é que você libera o acesso a essas ferramentas que eu acabei de mostrar? Se você pagar por Pix, libera na hora. Então, cai no seu e-mail, vai liberar na hora. Se você pagar por cartão, ele vai liberar a partir do momento que o cartão for debitado, o valor for debitado. Então, o valor for debitado, já libera o acesso automaticamente para você conseguir entender. Beleza, gente? Gente, é isso, tá? Liga para quem você tem que ligar. Se quiser realmente fechar, se valer o teste, tá? Acredito que vale o teste, né? R$ 97 é um valor irrisório para a estrutura que a gente tá ofertando aqui hoje, tá bom? E, cara, é isso. Eu queria finalizar essa aula, esse comentário aqui sobre uma questão de coragem também, né? Então, mesmo que você não feche, sendo bem sincero, você trouxe o seu principal ativo aqui, que é seu tempo. E isso pra mim é muito importante, por quê? Você deixou de estar com a sua família, você deixou de estar trabalhando em alguma outra coisa pra estar aqui aprendendo. Então, essa humildade intelectual é muito importante. Então, gente, muito obrigado. Mesmo que você não comprou, muito obrigado por estar comparecendo aqui dentro. Muito obrigado de verdade por ter tido essa iniciativa de coragem, de ceder o seu maior bem precioso, que é seu tempo, aqui dentro com a gente. Agora, se você comprou e consumiu a ferramenta, ótimo. Já já a gente vai olhar as pessoas que estão comprando aqui também no chat, né? Que as pessoas vão interagir aqui dentro, né? Ó, a Maria, inclusive, já comprou aqui dentro. Ó, tem um pessoal entrando aqui na nossa comunidade logo, hein? Coisa boa. Gente, ó, muito obrigado se você comprou. Você tem meu sorriso. Eu vou ficar muito feliz, de verdade, de ter você, de mostrar resultado e mostrar como é que você consegue parar de depender dessas pessoas que te enganam o tempo todo, tá bom? Então, muito obrigado. Inclusive, você, além de ceder teu tempo, que esse é um bem precioso, você tomou a coragem de fazer uma coisa diferente. Fazer uma coisa que pode, de fato, melhorar o resultado do negócio. Fechou? Então, gente, ó, vamos dar uma olhada de quem tá fechando aqui dentro. Deixa eu ver, abrir o chat aqui pra ver quem que tá fechando aqui dentro. Ó, o Francisco. Ó, o Francisco fechou, hein? Pagou no Pix, Francisco? Aí sim, coisa boa. Pix, caiu o Pix, coisa boa. Francisco pode conferir a caixa do e-mail que já o acesso provavelmente já caiu lá, tá bom? Fernanda, parabéns, Fernanda. Vai ser um prazer estar com você, tá? Foi um prazerzão de verdade. Muito bom ter vocês aqui na aula, gente. De verdade, bem gratificante isso aí, tá? João de Belo Horizonte. Salve pra Belo Horizonte. Cara, adoro a cidade lá, é sinistro de bom. Tenho família lá, inclusive, viu, gente? Muito Ó, bom. Oséias. Oséias. Cara, Oséias, inclusive, é o nome de um pai de um tio meu, velho. Que engraçado. Coisa boa. Gente, ó, Oséias, muito prazer. Vai ser excelente estar aqui com vocês, tá bom? Lúcia, fechando também. Paulo, fechando também. Coisa boa. Patrícia de Goiânia. Viva os goianos, gente. Muito prazer, goiano. O povo, gente boa, viu? É do lado aqui, estamos em Brasília, né? Coisa boa. Gente, Ó, que coisa boa, gente. O pessoal fechando, o pessoal feliz, coisa boa. Eu fico mais feliz ainda também, né? Coisa boa, gente. Então é isso. Vim aqui pra agradecer mais uma vez. Tamo junto. E vai ser um prazer estar com vocês de novo. Um abraço.